Graça e paz. É bom estar aqui, partilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, mas numa perspectiva diferente, não de sermão. Eu sou professor da disciplina de sermão, né? Mas aqui não é um sermão. Aqui será uma palestra para refletir sobre um tema que o pastor ele pediu. Ele falou: eu vi aí nas suas redes sociais você falando sobre protagonismo, protagonista e principalmente protagonismo daqueles que já escreveram boa parte da história. Nosso irmão Laércio, ele partilhou aqui um pouco da história, e as histórias são as mais diversas. Eu preciso agora de testar o meu passador de slides, ver se ele vai funcionar direito. Tá funcionando direitinho. Vamos ler o texto bíblico? Olha o que diz o texto sagrado: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O que será que Jesus está dizendo aqui? Às vezes tem algumas linguagens que a gente tem dificuldade de compreender. Jesus está dizendo assim: o jeito que você olha para as coisas fala mais sobre os valores que você tem dentro de você do que a coisa observada em si. Por isso ele diz: se tem luz em você, você enxerga como luz. Se tem treva, você enxerga como treva. Ele fala sobre o ato de interpretar as coisas. O jeito que interpretamos parte dos valores que estão dentro de nós, dentro das nossas vidas. Valores que estão introjetados. Por isso eu só consigo interpretar a partir daquilo que eu já aprendi, acolhi e trouxe para dentro de mim. Então vamos lá. Jesus, ele também em outro momento cita o texto. Vocês conseguem ler aquele versículo comigo? Então vamos lá, juntos. A boca está cheia de coração, a pessoa no outro dia o que ele está dizendo é: aquilo que a gente interpreta, conhece e fala está ligado com aquilo que a gente depositou dentro de nós. Eu não consigo sacar uma coisa que eu não depositei. Eu não consigo tirar da sacola uma coisa que eu não coloquei. E eu não consigo tirar valores da minha vida se esses valores não estiverem lá dentro. Então vamos lá. Olha essa parábola. Parábola dos 6 cegos sábios. Imagine que lá na aldeia chegou um elefante, ninguém conhecia elefante, e eles falaram: o que é um elefante? Vamos definir um elefante, expliquem-nos o que é um elefante. Para saber precisamos chamar os 6 cegos, que são sábios, eles sabem explicar tudo. E foram então atrás dos sábios, e chegaram os sábios para explicar o que é um elefante. E o primeiro sábio foi lá, segurou no rabo do elefante e disse: parece uma corda. Elefante é uma corda. O segundo foi lá, abraçou a pata traseira, a perna do elefante, e falou: parece um tronco de árvore. Elefante é tronco de árvore. O outro foi lá, apalpou a barriga, falou: é áspero, é duro, parece uma parede. Acho? Não. Elefante é uma parede. O outro foi lá, segurou na orelha do elefante, falou: parece um abanador. Elefante é abanador. O outro segurou no marfim, pontudo, falou: peraí, isso daí é uma lança.
elefante é lança. O outro segurou na tromba úmida, falou, parece uma cobra, elefante é cobra. Nenhum deles conseguiu explicar o que era um elefante, porque eles olharam por parte. E por mais que eles tentassem somar as partes, elefante não é mistura de corda com árvore, com cobra, com lança. Elefante é elefante. Às vezes reduzimos as interpretações das coisas a um universo muito pequeno, a um universo muito próprio nosso, a um lugar onde só nós compreendemos. Tem uma outra historinha chamada Janela, que é de um estudioso chamado Carlos Mesters. Ele diz assim: a gente enxerga a realidade como se a verdade estivesse do lado de fora da janela. Se eu ficar próximo da janela, eu consigo ter uma visão ampla do que está aqui fora. Se eu fico mais afastado da janela, eu tenho uma visão encurtada. Se eu vou para a direita, eu enxergo a torre da igreja. Se eu venho para a esquerda, eu olho lá embaixo e vejo a praça da cidade. Depende do lugar onde estão os meus pés para definir o que eu enxergo. E aquilo que eu enxergo é a realidade que eu consigo explicar. Mas vamos avançar um pouco mais? Olha essa outra frase. Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. O jeito de olhar. Guardem isso. Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, para interpretar coisas assim. O que é isso? É um 9 ou é um 6? Me ajudem. Ah, vocês são complicados. Ali são 3 ou 4 madeiras? Tá confundindo. Um falou 3, outro falou 4. Tá difícil, né? E se a gente colocar assim? Fala assim, ó, se eu olho no lado de cima, parece 3, mas se eu olho na parte de baixo, parece 4. É um M ou é um W? Vamos lá? B o quê? É um U ou é um N? Imagine lá na ilha, uma pessoa perdida. Quem assistiu aquele filme O Náufrago? Imagina uma pessoa desesperada, querendo sair da ilha, sozinha ali, querendo, de repente, avista um barquinho lá longe. Só que a pessoa que está no barquinho, ela está à deriva no mar há muitos dias, louco para encontrar terra. Um olha de lá e fala assim, terra à vista. E o outro de lá fala assim, salvação. Pode trocar os dois de lugar. Dali a pouco um vai estar pensando como o outro, porque depende do lugar onde ele está. Está vendo esse homem aí? Ele não parece uma pessoa rabugenta, brava, nervosa. Aí você fala, vamos dar uma volta? E olha, esse homem é homem? O que é? É um cachorro fazendo o quê? Comendo osso. Mas ó, eu juro que eu pensei que era um homem bravo, nervoso, narigudo, igual quem está falando, e que está bravo ali. Mas eu virei e falei, não, é um cachorrinho roendo osso. O meu jeito de olhar é um jeito diferente. Olha essa frase que bonita, é uma frase de um documento dos judeus, né? Um livro religioso chamado Talmud, que ele diz assim, não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Eu quero apresentar para vocês um artista fenomenal. Um artista fenomenal. O senhor Rinoceronte. Gente, olha como ele pinta bem.
Olha lá as pinturas que ele faz da paisagem. Que fera! Mas parece que tem um negocinho ali nas pinturas dele. Você consegue ver alguma coisa? Tem alguma coisa diferente para você nas pinturas que ele faz? O quê? Ele coloca o nariz dele em tudo que ele faz. Ele não consegue enxergar o mundo sem enxergar o próprio chifre, o próprio nariz. E às vezes nós somos assim. Nós colocamos o nosso nariz em tudo e achamos que o jeito que a gente enxerga as coisas com o nosso nariz é o único jeito de enxergar. E queremos impor para os outros a visão do mundo que nós temos. Lá. Pode passar, e aí nós paramos aí. Nós vivemos num mundo rápido demais, super rápido. Quer ver só? Até a tartaruguinha aprendeu a ser rápida. Ela trabalha no iFood, no 99, no Kita. Entendeu? O mundo está rápido, ele acelerou, e acelerou demais. Nós vamos ver aqui um pouquinho o que aconteceu nas nossas histórias nesses últimos tempos. Nós vivemos então tempos de mudança rápida. Quer ver só? Olhando no retrovisor da história, hoje nós já vimos um pouco da história da Igreja Metodista em Osasco. Começa num lugar pequeno, muito simples, só que ela vai progredindo, crescendo, mudando, respondendo aos novos tempos. Mas me ajudem no seguinte: quem aqui se lembra de ter ouvido radionovela? Levanta a mão. Levantem a mão porque eles não viram. Levanta a mão vocês aí, ó. Quando ouviram radionovela, ouviram em casa ou na casa de alguém? Em casa. Tá jóia. Mas vamos avançar? Quem se lembra dessas televisões de tubo? A grande maioria. Televisão de tubo. Gente, qual idade você tinha quando chegou a televisão na sua casa? Você chegou primeiro ou a televisão chegou primeiro? A senhora chegou primeiro? Quem chegou antes da televisão em casa? Um monte de gente levantando a mão. Alguns, quando a televisão chegou em casa, já eram casados. Foi quando casou e teve condições de comprar a televisão. Não era isso? Você sabe qual é aquele aparelhinho ali em cima? Não é o estabilizador. Chama UHF. Em alguns lugares não funcionava o canal, né? Coloca no 5, coloca no 4, coloca na Tupi. O coração agora, hein? Lembrou da infância? Não era. Você precisava daquela ali, era uma outra forma de transmissão. Vamos lá. Gente, naquela época a gente já tinha o controle remoto, não é verdade? Claro que tinha. Falava para o menino assim, levanta, põe no 5. Não existia um aparelhinho. A gente tinha que levantar do lugar que estava e ir lá trocar para as quase 3, 4 opções que a gente tinha de emissoras, não era isso? Gente, olha como foi mudando novamente. Mais um. Esse sim é o estabilizador de voltagem. Por quê? As nossas televisões eram televisões de tubo. Elas eram a válvula. Como havia uma instabilidade elétrica, o que acontecia? Queimavam as válvulas. E a gente tinha que levar para consertar a televisão. Trocar válvula. E aí a gente
tinha que cuidar para estabilizar a energia elétrica. Essa frase aqui, essa expressão, vou perguntar aqui para o meu amigo de frente aqui. Se eu disser assim, perguntar para você assim, rebobinou, o que você entende? Tem ideia, né? Rebobinou? Quem aqui se lembra onde e por que era feita essa pergunta? Na locadora. Antigamente não tinha streaming, a gente não assistia as coisas no celular, eu vou falar daqui a pouco. A gente tinha que ir num lugar e pegar o filme, alugar o filme, trazer para casa e assistir. Então o que é que acontece? A gente usava o tocador de videocassete, né? O aparelho, as fitas. Tá bom então, vamos mudar aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que possa me ajudar aqui. Mas só tá a galerinha, aquela garotinha bonitinha, linda, sorrindo para mim. Se eu disser assim para você, vira o disco, o que significa? O que ela falou? Gente, não vai saber. Se eu disser para quem é milênio para cá, não vai saber, quanto mais a geração alfa, correto? Mas eu e você sabemos o que é vira o disco. Era que a gente tinha umas pessoas conhecidas que gostavam de ouvir um lado só, aquela mesma música, e cansava a beleza da gente. Falou, vira um disco, pelo amor de Deus. Não é isso? E se falar para uma adolescente hoje, vira fita, é capaz que ela vai... Fita? O que é isso? Só quem viveu esse tempo aí vai lembrar o que é uma fita cassete. Que a gente podia, inclusive, gravar as coisas. Não é verdade? Lembra quando a gente gravava materiais? Qual a ligação desses dois objetos? Você consegue entender para que serve uma caneta e uma coisa daquela ali? Quer ver como esse pessoal mais velho sabe direitinho? Para que é que a gente usava isso? Para voltar a fita, rebobinar a fita. Porque quando a gente apertava lá no aparelho, para voltar por lá, corria o risco de mastigar e estragar a fita. Ninguém queria isso. A gente, ó lá como que a gente fazia, ó. Ia mudando. Vamos lá? Só que hoje, tudo isso que eu falei ali, você encontra na internet. A música que estava no disco, que estava na fita, as imagens, está tudo na internet. Olha como mudou o jeito de encontrar as coisas que a gente gostava e gosta de utilizar. A gente queria fazer pesquisa, a gente ia onde? Quem tinha condições, tinha... Mas se eu quisesse pesquisar, eu tinha que ter uma Barça. Só que quem tinha condições de ter Barça? Pouquíssimas pessoas. Os pais, às vezes, dividiam em não sei quantas promissórias para poder... Os vendedores de Barça vinham na porta das casas, não era isso? Olha como o tempo mudou, mas hoje, qualquer coisa, a pessoa dá uma googada, não é isso? Além do Google, ou tem se usado outras IAs, onde você já pega direto o celular. É engraçado, porque tem gente que tem uma relação tão amorosa, e tem gente que tem umas relações tão brutas com a sua IA, né? Assim, chat, bom dia. Eu queria saber se tem alguma manicure aqui. Aí a IA responde assim:
Ao entorno de você encontra-se a manicure X, Y, Z. Ou cara, chat, eu quero assistir futebol, qual que é os jogos que estão passando agora? Aí fala, não, eu quero o jogo brasileiro. Tem umas relações, mas ele conversa com a IA e já tem as respostas ali rapidinho. Imagine, vamos lá de novo, eu peguei eles aqui. Se eu chegar em você assim e falar assim, cara, a ficha caiu. Ele não vai ter ideia nem nunca, porque ele não viveu isso aqui como eu e você vivemos. Quantos minutos eram o tempo da ficha? A local era 3 minutos, a DDD era 1 minuto. Se vencesse e tocasse lá, e você não colocasse outra, acabou. Era difícil comunicar, não era? Gente, quem tinha telefone em casa, era gente que tinha posse. E tinha gente que investia em telefones para alugar os telefones, não era isso? Era um investimento. E aqueles que tinham telefone sabiam do preço do uso do telefone, os impulsos. Por isso, como é que você vai explicar para uma criança hoje, um adolescente, ou a geração alvo, ou até milênio, como é que os pais bloqueavam o celular nessa época? Tinha um cadeado. Você consegue explicar para um adolescente que usava um cadeado no seu celular da época? Não dá para entender isso, certo? Eu mexi no coração de alguns aí. Era o sonho de consumo. O que é isso aqui, gente? O que é isso? Filme para tirar retrato. Não é? Tinha 12, 24, 36 e 48 poses. Kodak. Não é isso? Lembram disso? Tirar foto em família era um parto. Por quê? Imagine só. Você está tentando arrumar família, só que tem que estar todo mundo paradinho de olho aberto. Porque se você clicar e sair tremido, perdeu a pose, não é isso? É assim. Você vai lá, teu irmão. Olha pra mim. Não era mais ou menos assim? E mesmo assim, quando você ia revelar, descobria que saiu tremido, saiu com o olho fechado. O tio que tomou umas coisas que não devia estava meio torto assim. Eu tirava 2, 3. Não, tirava 2, 3, às vezes nenhuma delas. Dava certo. Hoje, como que é? A gente pega o celular. Não é mais ou menos assim? A gente tira 3.447 fotos e meia em 10 minutos. Olha como as coisas foram mudando. Olha, os tipos de câmera. Essa daqui é daquelas que colocavam o flashzinho em cima, lembram? Aí ele fazia uma... Se você chegar num adolescente e falar assim, você já lambeu o selo? Não vamos nem dar continuidade na resposta dele, combinado? Aí nós que somos mais, eu falo assim, já lambi muito. Porque a gente já escreveu muita carta, a gente sabe o que era escrever uma carta. Ir no correio. Depois, a pessoa responder a carta. Gente, dava tempo, olha, tempos e tempos, para que essa comunicação acontecesse. Esse mantra, ele vai adivinhar. O que significa aquilo ali, sabe? Tem ideia? E olha que ele deve olhar o dia inteiro para aquilo ali. Quer apostar?
Você já olhou as teclas do seu celular? É aquilo ali, a tecla do celular. Só que antes a gente tinha que aprender e decorar para usar a chamada máquina de datilografia. Aí era A, S, D, F, G, C cedilha, L, K, J, K. Lembra disso? A espaço, S espaço. A gente, inclusive, tinha escola para aprender a datilografar com todos os dedos. A gente tinha certificado. A gente colocava no currículo da gente exímio datilógrafo, não era isso? Está vendo como as coisas mudaram? Gente, olha só, as máquinas, o mesmo que tem no teclado do celular, está naqueles teclados. A mesma disposição. Lembra quando saiu daquele tipo de máquina e chegou a elétrica, que chique que era? Depois ainda veio a eletrônica. Depois da eletrônica, não, essa daí não é depois não, essa daí é a minha máquina. Todos os meus trabalhos de faculdades foi feito nelas. E sabe qual é a única tecla que ela não tem? Essa tecla aqui, ó. Delete. Se errasse tinha que apagar, mas não tinha como apagar por ela e continuar o texto. A gente tinha que arrancar a folha e datilografar tudo de novo. Não é isso. Os primeiros computadores residenciais era assim. Quem lembra disso? Oh, meu Deus do céu. Tem ideia do que é aquele aparelho ali? Olha bem nele lá. Você tem ideia o que pode ser? Não. Qual que é o nome daquilo? Mimeógrafo. Lá era a máquina de xerox, era a impressora da época. Fazia uma impressora. E as professoras traziam provas, trabalhos para a classe em mimeógrafo. E a primeira coisa que a gente fazia era pegar a folha e... que tinha cheiro de álcool. Gente, olha quantas experiências vocês têm. Imagine a gente contando e explicando isso para os mais novos, de um jeito agradável. Claro, aqui eu estou numa palestra, não dá, mas se eu fosse conversar só com eles, ia ser uma outra linguagem para dizer, o mundo já foi diferente. A gente ia fazer trabalho de escola, a gente usava decalque quando tinha dinheiro. Quando não tinha, era cola e purpurina. Lembram disso? Fazer capa de trabalho com cartolina, cola e purpurina. E quando chegou o retroprojetor nas escolas e nas igrejas, isso foi uma evolução em tanto. A gente poder escrever os cânticos, antes era ou os cancioneiros, a mimeógrafo, os primeiros, depois datilografado, xerocado, depois com as crianças se trabalhava o cartaz, né, a cartolina escrito. De repente chega uma coisa que você projeta, escreve e projeta. Que chique! Era muito chique isso. Mas imagine que as coisas foram mudando. E nos últimos 50 anos, essas coisas tudo deixaram de existir. Tudo isso que eu falei, que o irmão Laércio falou, mudou. Irmão Laércio, o senhor já imaginou hoje, se a gente chega para alguém e fala assim, vamos lá, eu estou começando um negocinho, tem um banquinho rústico ali sem encosto, vamos lá? Eu não, vou naquela igreja que é super iluminada. As coisas mudaram, foram mudando. Olha como o mundo foi mudando tão rápido que, olha, o tempo é dinheiro. A máxima ficou, a gente quer que tudo tenha resposta rápida. A agenda da gente está lotada.
A gente se acostumou numa coisa tão maluca, tão rápida, que não tem tempo de parar. A gente quer comer, a gente não tem paciência de esperar um prato ser feito. Lembra o restaurante à la carte, que a gente ia, pedia, iam preparar, iam fazer? A gente quer a comida pronta. Então a gente já chega falando assim, ó, vamos no self-service, que a gente já vai servindo, comendo, conversando e indo embora. Bó. A gente chega nos espaços, né, fast food, numa janelinha você pede, na outra você paga e na outra você pega, não é assim? Hoje você faz o pedido por essas plataformas e você já fica acompanhando o motoqueiro. Então ele fala, ó, o seu pedido está sendo preparado, aguardando a chegada do motoqueiro. O motoqueiro pegou seu pedido. O motoqueiro chega em 14 minutos, 13 minutos, 12 minutos, e você está ali assim, ó. Antigamente, como a gente não tinha isso, a gente pedia pizza, não era mais ou menos assim? E era aquela pergunta legal que a gente fazia direto para a menina que está vendendo. Ela não tinha como responder. A gente fazia pedir assim, estou com uma fome, vai demorar? Não dá para ser mais rápido? Olha como o mundo ele foi acelerando. A gente que só tinha aquelas formas de comunicação, de repente ganhamos um monte de coisa. Muitas formas de comunicação. As redes sociais, gente. Hoje tem um fenômeno que a gente tem estudado, né, tem trabalhado em alguns lugares, já tem avançado, chamado FOMO, que é a dependência, é uma expressão em inglês, que é a dependência das pessoas em estar se atualizando nas redes sociais. Ela já acorda mexendo no celular e fecha o olho dormindo mexendo no celular, come mexendo no celular e vai fazendo as coisas tudo mexendo nas redes sociais. Não há um desligamento. Ela quer comunicar algo? WhatsApp. Só que as pessoas não têm paciência, elas mandam WhatsApp. Você não leu. Se o seu é como o meu, eu não deixo a pessoa ver se eu visualizei ou não, né? Aí ela manda e espera um pouquinho, ela dá um toquezinho, sabe assim, para tipo, agora vai fazer barulho, se ele não viu, ele vai ver. E se mesmo fazendo barulho você não respondeu, ela te liga. Ó, te mandei uma mensagem, você lê aí, depois você me responde. É mais ou menos assim que nós vivemos. Esse mundo que nós vivemos é veloz ao extremo. Veloz ao extremo. Aquele tempo do cuidado, do conhecer as pessoas pelo nome. Eu duvido que você consiga ter guardado tantos nomes de pessoas com quem você se relacionou em alguns momentos, como o irmão Laércio citou aqui. Ah, porque o fulano que veio ajudar é o fulano da Silva Sauro. É o outro, não sei o quê. Ele falou nome e sobrenome de alguns. Porque o tempo de relação era outro. Hoje não. A nossa forma de se relacionar mudou demais. Nós temos várias gerações, mas eu não vou trabalhar gerações aqui com vocês. Eu quero falar dessa sociedade diversificada que eu e você vivemos. Vivemos numa sociedade marcada por muitas e muitas diferenças. E o nosso jeito de ser, lembram da frase? Todo o ponto de vista, decoraram? Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Então nós temos jeitos diferentes de ver, de enxergar o mundo. E eu quero te convidar então a pensar um pouquinho nisso. Como que a gente enxerga o mundo? A partir do que nós somos. Vamos ver.
exemplo, o jeito de ver o mundo de uma mulher é diferente do jeito de ver o mundo de um homem. Não porque um seja melhor que o outro. São olhares diferentes, interpretações diferentes. Ninguém é melhor ou pior, ninguém é autoridade, outro abaixo. São diferentes. Algumas pessoas têm uma leitura muito desesperada da vida. Ela é afobada em tudo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Outras pessoas enxergam o mundo colorido, cor-de-rosa, tá tudo bem, tudo legal, vai dar certo. Muito bem. Algumas pessoas depende muito de como ela lidar com o tempo da vida. Porque às vezes viveu bons momentos da sua juventude. Teve uma juventude legal. Uma boa juventude. Mas o tempo passou. E às vezes não consegue entender que esse tempo também é tempo de vida. E que não basta falar assim, eu não gosto desse negócio, eu não sou velho, não sou nada. Vai lá e pinta o cabelo. Beleza. Isso não mudou em nada. Minha história, minha idade, o jeito que eu sou, minhas experiências. A única coisa é, eu pintei o cabelo.com.br. A gente precisa de entender que os processos históricos, processos de amadurecimentos, o jeito de ser e de estar no mundo, precisa de ser bem resolvidos dentro da gente. Por isso, o jeito que eu olho para as coisas tem que ser a partir de tudo aquilo que eu já tenho dentro de mim, não daquilo que vai acontecer. Às vezes as relações são marcadas por outros valores. Por exemplo, pessoas interesseiras. O que eu levo de vantagem na relação? A sociedade capitalista é marcada por isso. Você tem valor para o plano de saúde, você tem valor para a agência de turismo que quer que você gaste com ele, a agência de cosméticos, né, a empresa. Ele está visando outras coisas. A pergunta é, que tipo de olhar nós temos uns para os outros? E temos de nós mesmos, da nossa história e da história das pessoas com quem nós convivemos. Pode ser que lá na adolescência você tenha sido rebelde. Só que você mudou e de repente se esqueceu como é ser adolescente e cobra a leitura dos adolescentes da leitura de adulto que você tem, porque não consegue se relacionar com o outro a partir do mundo que ele está. Mais que isso, há pessoas que têm relacionamentos infantis a vida toda, não amadurecem nunca nas relações. Porque sabe qual uma das marcas da criança, do bebê? É que ele enxerga só o mundo dele. E ele chora, faz birra, e se não for do meu jeito, me aguente que eu vou fazer birra. Às vezes somos assim. Ser protagonista de um novo tempo é trazer para dentro de si valores
que não fica preso somente ao passado, mas que é atualizado, mas que também não é apenas o mundo atual sem valorizar a história que já se viveu. Por isso, é uma caminhada salutar, de diálogo com aquilo que já fomos, aquilo que somos e aquilo que queremos ser. Do mesmo jeito das gerações e dos estágios de vida, a nossa história enquanto comunidade é a mesma. É a história que passa por momentos diferentes. Estou citando bastante o irmão Laércio porque ele fez aqui uma boa introdução ao que eu gostaria de falar. Ele mesmo falou, quando a nossa igreja era criança, a nossa igreja ficou adolescente, isso faz parte da nossa caminhada. Ser protagonista no mundo é parar de falar, minha época já foi. Não, a minha época é aqui e agora, e continua sendo. Já foi, e sou, e serei, enquanto respirar. E aqueles que estão apenas sendo agora, porque não viveram o anterior, chegam aqui e dizem, eu sou ao lado de quem já foi nessa igreja, protagonista de uma bela história. Não é só uma nova história, que seja uma nova e bela história, uma história marcada pelo amor, pela missão. Sabe como que a gente faz missão? Entendendo que há em nós um desafio muito grande de experimentar algo e passar para frente. E a gente chama isso de amor, não é isso? Mas você sabe que tem várias formas de se expressar o amor? Os gregos ajudam a gente a entender. Vou te ajudar a compreender de uma forma bem didática. Existe uma forma de amor chamada eros. Daí a palavrinha erótico em português. Infelizmente em português muito ligado à questão da sexualidade. Mas não é esse o significado. Erótico é aquele amor desejante. Sabe aquilo que a pessoa quer? Ela quer muito e fica escrava do seu desejo de querer algo. Tem gente que tem amor erótico por um celular novo, por algo novo, por um objeto novo, por uma roupa nova, por algo que... Isso é um amor desejante. Ele se entrega a esse amor de forma a perder a visão do resto da vida. Existe uma outra forma de amor chamada amor storge. Amor storge é o amor de família. Sabe aquele amor assim, consanguíneo ou de adoção, de relação familiar, que você às vezes releva muitas coisas, porque fala, é meu filho, é meu irmão, né? Aquele negócio do irmão, se alguém bater no irmão dele, ele vai lá e briga com a pessoa e fala assim, quem tem direito de bater no meu irmão sou eu. Né? Ele briga com o irmão dele, mas não quer que ninguém brigue. Quer dizer, sabe essa relação? Existe uma outra forma de amor chamada de filéu. Esse tem até na Bíblia. É amor de amigo, é a relação. Eu te amo, tu me amas, nós nos amamos. Você não me ama? Eu não te amo. Tô nem aí. Você não quer, azar é seu. A relação de amigo é troca. Mas o amor que a Bíblia nos ensina, e que ele é o exemplo a ser seguido, porque quem quer ser protagonista no reino de Deus e através da igreja é o amor ágape. Ele é um amor maior. Ele é um amorzão. É um amor altruísta. É um amor marcado pela doação, pelo abrir mão, por dizer, eu quero viver para abençoar
pessoas onde eu estiver. Quero encerrar o tema dizendo a vocês: nós somos uma igreja e tem muita gente que pensa diferente umas das outras aqui. O pastor não falou nada para mim não, tá? Eu estou falando como gente, como quem lidar com grupos. Em todos os lugares, nós somos diferentes e temos nossas diferenças. E eu quero terminar com uma historinha. Já ouviram a historinha da Assembleia na Carpintaria? Conta-se que lá na carpintaria, o martelo começou a fazer barulho assim que o carpinteiro saiu. O martelo se levantou e começou: pá, 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 pá. Vamos, hora da nossa reunião, hora da reunião, vamos, hora de reunir, vamos resolver isso, hora da reunião, vamos. Quando uma outra ferramenta gritou lá de trás: quem instituiu o martelo líder? Para ele achar que ele pode convocar, chamar? Eu não concordo que o martelo dirija a nossa reunião. Ele é muito bruto, ele é barulhento. O martelo, ele tem hora que ele bate forte. Não, o martelo não pode. O martelo diz: tá bom, eu não vou dirigir a reunião. Mas eu não concordo que o serrote dirija a reunião. O serrote tem hora que divide as coisas. Ele tem hora que machuca, ele rala, ele separa. Eu não concordo que o serrote seja o líder dessa reunião. O serrote falou: tudo bem, eu não vou ser o líder da reunião, mas eu não concordo que o esquadro seja o presidente dessa reunião. Você já viu como o esquadro é todo certinho? Ele fala assim: se não tiver na medida que eu coloco, não vai fechar a caixa, a porta não fecha, não adianta querer fazer as coisas, porque eu sou o certinho. Se não fizer como ele, as coisas não ficam corretas. O esquadro falou: tudo bem, eu posso não ser o líder, mas não concordo que a chave de fenda seja a líder. Já viram como que a chave de fenda é jeito, ficar dando voltinha? Dá voltinha, dá um apertãozinho, dá voltinha. Quando a chave de fenda foi falar, o carpinteiro voltou, colocou o móvel em cima da bancada, olhou com satisfação, sorriu e saiu de novo. Quem já assistiu Toy Story sabe do que eu estou falando, consegue imaginar os instrumentos, né? As ferramentas. As ferramentas olharam umas para as outras e disseram assim: a nossa diferença nos permitiu construir este belo móvel. Meu irmão, você é protagonista e a sua diferença, com protagonismo e diferença dos outros irmãos, construirá a bela história da igreja daqui para frente. Outros já fizeram a sua bela parte de uma bela história, sendo abençoadores. Mas o convite hoje é a você. Nosso tempo está muito avançado. Eu ia convidar para cantar e nós nem vamos cantar. Mas eu quero só trazer à memória a música que diz: sonda-me, Senhor, e usa-me, Senhor. E tem um momento que a música diz assim, vocês podem me ajudar com a letra: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo como flecha. Eu quero ser da maneira, em qualquer hora e em qualquer. E aí termina com qual é a palavra? Usa-me. Você crê nisso? Deseja isso?
Coloque-se de pé, nós vamos fechar. E aí, pastor, depois eu preciso de 2 minutos para apresentar os livros, para não misturar as coisas. Se você crê nessa palavra da música, que seja um tempo de renovo, de compromisso. Deus querido, Deus de amor, obrigado.